Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar agora uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, nós vamos prosseguir agora o culto. Agora nós vamos ministrar como que o sacerdote entrava no santo dos santos lugar. O que tinha que fazer? Aí tinha que fazer o incenso cheiroso. E é um sentido espiritual para nós hoje. Então Deus está preparando a igreja cada dia para a sua glória manifestar como igreja gloriosa. Então aí vai completar essa parte domingo com a Santa Ceia. Então vamos ler agora essa segunda parte, que a primeira foi Números 19 sobre a vaca vermelha. Então é vaca vermelha mesmo, só que elas sumiram, mas voltou nessas últimas semanas, porque se nasceu novas vacas vermelhas em Israel. Então é um sinal profético da volta de Cristo. Então vamos ler agora Êxodo, bem no começo da Bíblia, capítulo 30. Vamos falar do incenso aromático, a partir do verso 34. Então esse incenso era para o sacerdote, ou o sumo sacerdote, entrar dentro do santo dos santos lugar. Então vamos ler Êxodo 30, 34. Disse mais o Senhor Deus a Moisés: toma especiarias aromáticas, o estoraque, a onincha e o gálbamo e suas especiarias aromáticas, ou estas especiarias aromáticas, com incenso puro. Ontem foi falado como fabrica o incenso puro, e de igual peso. E disso fará o incenso perfumoso, ou um perfume segundo a arte do perfumista, e temperado também com sal, e dele moendo o pisarás, e dele porá diante da tenda, ou diante do testemunho, ou da arca dos 10 mandamentos, em outras traduções, na tenda da congregação, onde então eu virei pessoalmente a ti, não mais a minha mão, mas a minha face, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fará conforme a composição desse, não farei para vós mesmo, porque é santo, será para o Senhor teu Deus. Quem fizer isso para si mesmo, será extirpado do seu povo. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então para quem acompanhou a semana passada, terminou ontem, o princípio da vaca vermelha. Então as mensagens estão gravadas e não tem como pregá-las de novo, porque são princípios para preparar o tabernáculo, e nós somos o tabernáculo de Deus. Então quando vivemos os princípios da vaca vermelha, o tabernáculo, que agora cada um é templo de Deus, fica preparado para a visitação de Deus. Então Israel não fez o templo ainda, porque não tinha vaca vermelha, mas agora nasceu de novo. Então isso já foi pregado. Mas após estar consagrado o tabernáculo, então Deus mandava para Moisés: Moisés, agora faça o incenso aromático. O que é o incenso aromático? Era um incenso misturado com gálbano, onícha e estoraque, misturado com sal e com incenso, o incenso é feito lá, da madeira, que faz a resina dela, e mistura com outros ingredientes e vai dar um incenso aromático. Para que esse incenso? Ele era colocado dentro do santo dos santos lugar, é onde Deus viria face a face. Quando fala mão de Deus é dons, quando fala a face de Deus, ele pessoalmente. Então para o sumo sacerdote não ser fulminado, então enchia aquele local de fumaça, só que era um incenso aromático que era queimado. Aí Deus visitava, só que o sacerdote não via nada, via aquela fumaça brilhando. Deus estava lá pessoalmente, mas para não ser fulminado, então se queimava um incenso aromático. Então o que é isso para nós hoje? Então veja bem, pediu gálbano, onícha, estoraque, misturado com o sal e com o incenso puro. Então o incenso puro era feito, você pode voltar lá depois, em número 19, feito do cedro, que era uma madeira muito usada no tabernáculo, mas a resina dela fazia incenso para queimar no santo lugar, que era a primeira parte do tabernáculo. Mas no santíssimo lugar, aonde entrava o sacerdote, era queimado o incenso aromático.
Então o que é a unincha? O gálbamo e o estoraque. Então vamos falar do estoraque. Então o estoraque é uma planta lá do Oriente, da família dos cafés. O café que nós bebemos aqui, a planta nativa, vem lá do Oriente, da Palestina, de Israel, da Arábia. O café não é originário do Brasil, veio trazido para cá, ele é originário do Oriente. Então existem algumas espécies, uma delas é o gálbamo, mas não dá café, é uma sequência da família. E o gálbamo, ele dia a dia, ele vai gotejando gotículas espontâneas de cheiro suave. Por isso que muitas vezes faz perfume de café, de essências lá na França, muitas vezes usa o estoraque, o gálbamo, para esse tipo de perfume. Então essa primeira essência, o gálbamo, ele emite ali uma resina ou gotículas cheirosas. Nessa Bíblia aqui diz que o estoraque, ele emite gotículas espontâneas durante o dia, não durante todo o dia, mas durante o dia cai gotas. Então as pessoas põem um vasilhame lá e recolhem aquelas gotas. Não tem jeito de espremer ou industrializar, só consegue essa gota através da espontaneidade da planta. Por quê? Porque ela emite a resina, contato com o ar, com o oxigênio, vira uma reação química natural e dá uma essência aromática. Então Deus mandou: Moisés, colhe a parte do estoraque, a resina dela, que é espontânea, e mistura com o gálbamo. O gálbamo é uma planta que ela tem que ser esmagada, pisada, aí faz um sumo dela para dar um perfume. E a unincha é uma conchinha que dá no mar, lá no Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo. Dentro dela tem uma carne vermelha que, quando é ressecada, dá um pozinho cheiroso. Aí mistura com sal, com um incenso puro feito da madeira que foi pregado já, e aí punha lá no incensário e queimava, e dava aquela fumaça cheirosa. Aí Deus visitava Israel e o sumo sacerdote ia lá dentro oferecer o sacrifício do sangue do cordeiro. Então o que é isso para nós hoje? Então, da vaca vermelha para consagrar o tabernáculo, que somos o tabernáculo de Deus. Mas para Deus visitar, então temos que ter os princípios do incenso perfumado. Então o que é o gálbamo, o estoraque e a unincha? Então veja bem que nessa Bíblia aqui, que é a Jerusalém, diz que o estoraque periodicamente, espontaneamente, emite gotículas cheirosas. O que é isso? Então todos nós temos que ser espontâneos para Deus todo dia. O que é espontâneo? De você orar a Deus espontaneamente, não por obrigação, marcar ponto, de você ofertar, dizimar espontâneo, de você fazer uma visita espontânea, de você cuidar de um doente espontaneamente, de você ir, não por obrigação, ou porque alguém pediu, ou porque tem que fazer. Aí vira uma obra espírita de obrigação, para ver se vai ter lá na outra reencarnação, que é maligna, que não existe, uma outra vida. Tudo mentira, que eles fazem por exigência, obrigação, por ordem, não por espontaneidade. Agora o cristão, Deus só aceita espontâneo, de orar, de vir na igreja, fazer a campanha, de orar no quarto, de buscar a Deus, de dizimar, de ofertar, de você visitar. Porque se você faz a obra de Deus espontâneo, você não faz para aparecer, nem porque alguém pediu. Fala: eu visitei, estou lá com doente e todo mundo tem que me ajudar também, que só eu que estou fazendo. Aí não é espontâneo mais, aí Deus nem aceita. Então tem muito cristão que faz a obra, mas quer que todo mundo saiba que ele faça. Aí não é espontâneo mais. Aí Deus não vai visitar uma pessoa, um ministério assim. Deus quer pessoas dedicadas por amor, espontâneos para a obra de Deus, com alegria. Mesmo que a pessoa tenha muitas tarefas, mas ele fala: não, espontaneamente vou orar, vou visitar, vou buscar, vou ganhar alma, vou na casa de Deus, por alegria, que eu amo a Deus, não porque pediu, obriguei, ou porque alguém me falou para ir. Vou espontâneo. Então isto é o princípio desta planta, o princípio espiritual. Aí mistura com gálbamo. Gálbamo tem que ser triturado para sair essência. O que é triturar? É o quebrantamento. Deus quer
um coração quebrantado e contrito. Certa vez Jesus falou: quando for orar, jejuar, lava o rosto, para ninguém ficar sabendo. Quando for orar no recôndito do teu quarto, ninguém vai ficar sabendo que você chorou, se quebrantou. Então é esse princípio da intimidade com Deus. Porque muitas vezes a pessoa ora, chora publicamente, ou fala que está espiritual, dá piruleta, pontapé, e dá bate palma, gritaria. A pessoa, aquilo lá é espiritual. Nem sempre é algo aparente. Mas quando a pessoa é quebrantada, ninguém nem vê, está lá no quarto chorando, pedindo misericórdia para as almas, pela igreja, pelas pessoas. Então, o quebrantamento, derramar alma perante Deus, é o que ocorreu com Ana. Ana estava perdendo o casamento para Penina e não tinha filho, então ela vai lá no templo, derrama a alma perante Deus. Ela fica como bêbada, mas Deus atende o pedido dela. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então soma a espontaneidade, o quebrantamento, e veja que pega a unincha. A unincha é uma concha, pega aquela fibra dela lá dentro, faz um pó que é cheiroso. O que é unincha para nós hoje? É algo que é íntimo, algo lá do seu profundo, o sincero mesmo, algo que é o que está lá no seu coração, que não tem nada que Deus não saiba. É a sua sinceridade, a sua dedicação, a sua vida com Deus, com as pessoas. Você é transparente, não tem nada em oculto. Quando tem algo oculto, não vai servir para Deus. Deus quer pessoas sinceras, dedicadas, que não tem nada que esconder lá, o coração está transparente, puro para Deus. Aí mistura com o sal. Sal é para salgar a carne, porque antigamente tinha geladeira, aí salgava para não apodrecer. Então sal indica tirar a podridão da raça adâmica. Todo dia você tem que falar: meu Deus, eu não posso hoje viver com o princípio adâmico caído. Eu quero me esterilizar na palavra, nas atitudes, com as pessoas, com Deus. Eu quero cada vez mais que desapareça as atitudes adâmicas de revolta, tristeza, egoísmo, maldade, traição, engano. Então isso vai somando. Aí mistura tudo com sal, aí põe o incenso puro, que é feito lá da madeira, e faz lá o segundo incensário para queimar lá dentro do santo dos santos lugar. Essa fumaça não era todo dia, era só quando o sumo sacerdote entrava. Aí Deus visitava Israel. Então esse é o outro princípio que nós temos que ter espiritual. Então se o templo está preparado, é porque entendeu sobre a vaca vermelha. Se o templo está preparado, pode queimar o incenso aromático, Deus visitará. Só que o incenso aromático agora é princípio espiritual para a igreja. Então isso é a visão da igreja, trazer a glória de Deus na terra. A igreja que torna gloriosa é isso, que chama gloriosa porque ela quer trazer a glória de Deus na terra, não só a mão dele. Se você for nas igrejas, as igrejas querem trazer a mão de Deus na terra. O que é a mão de Deus? É dom de cura, profecia, revelação, é o apóstolo orando, o missionário, é o pastor cantando, pregando. Isso é a mão de Deus, expulsando demônio, é a mão de Deus. Mas a mão de Deus é o favor dele, mas a igreja quer a glória dele. É o que ocorria na igreja primitiva. Eles não contentavam só em ver a mão de Deus operando, eles queriam Deus visitando pessoalmente. Tanto é que ali manifestava a glória de Deus, que nem Ananias e Safira entrou lá dentro, morreu fulminado na porta da igreja, porque o pecado não podia entrar. Mas isso que trouxe avivamento. Então nós temos que também aprender a produzir em nós o incenso perfumado. Antes era literal. Aquilo que ocorreu com Israel era literal, agora para nós é espiritual, igual a vaca vermelha. Não tinha notícia de vaca vermelha há séculos e séculos. Até os cientistas falavam que era conto de carochinho na Bíblia, falar que tinha vaca vermelha, porque não tinha provas, mas existiu. Agora voltou a nascer de novo, da marca das algos, que espécimes estão aí e já vão levar para Israel. Então indica que o templo lá vai ser construído em breve, sinal da volta de Cristo. Mas nos interessa é que antes terá um grande avivamento na terra, saúde, vigor, famílias inteiras salvas, e depois reinar com Deus na eternidade. É o princípio
do plano de Deus. Mas antes, a igreja tem que trazer Deus na terra, a sua glória pessoal. Isto é o princípio da igreja gloriosa. Então, como nós oramos? Estamos espontâneos? Somos pessoas que choram sem ninguém ver, pedir misericórdia a Deus, uma oração secreta? Abominamos o homem adâmico, salgamos, e o incenso puro, que representa, foi pregado semana passada, a oração é como está em Romanos 8, não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, porque muitas vezes ora para os seus deleites, e Deus não aceita. Temos que orar segundo o coração de Deus, é o sentido do incenso. Então todo dia temos que falar: Senhor, eu não quero só fazer pedido, eu quero orar segundo o que está no coração de Deus. Então aí entra o Espírito Santo nos ajudando a orar como convém. Então a igreja vai se aperfeiçoando em ser gloriosa. Então hoje nós vamos orar nesse sentido, nos aperfeiçoar para Deus nos envolver com a sua glória. O sacerdote, se não tivesse aquela fumaça lá queimando, aquele incenso perfumado, ele morria fulminado. Então para nós hoje é isso. Deus não tem como visitar a sua face e vir se a igreja não tiver esses princípios. Não vem mesmo. Na igreja primitiva vinha, porque eles tinham esses princípios. Todos se tornaram semelhantes de Cristo. Então a igreja está sendo impulsionada pelo Espírito Santo ao aperfeiçoamento. É o princípio nessa semana, que vai culminar domingo com a Santa Ceia. O Santo dos Santos lugar se encher de fumaça para Deus visitar o seu povo. Então é uma obra que Deus tem a cumprir por um grande avivamento. Ainda que muitos saiam, desistam, mas Deus tem os fiéis que permanecem para trazer o avivamento na terra. E não adianta só querer que Deus opere a sua mão. Por quê? A pessoa vai falar: mas Deus operou, Deus deu cura, milagre. Só falar que a mão de Deus operou não quer dizer que agrada a Deus, porque Ele vai falar: apartai de mim. Mas tu fez milagre, maravilha. Apartai de mim, vós que praticou a iniquidade. Mas quando a igreja traz a glória de Deus na terra, não há condenação. Por quê? Porque aí a pessoa já está transformada o caráter. Quando é só a mão de Deus operando, pode ter cura e a pessoa pode estar depois adulterando, xingando, traindo a igreja. Só porque a mão de Deus operou não quer dizer que está agradando a Deus, é a misericórdia dele. Isso que as igrejas não entendem. Ah, Deus está operando aqui, Deus está aqui. Só porque a mão dele está operando não quer dizer que ele está conformado com todos, ou que ele está aprovando todos. Ali é misericórdia. Agora, quando a glória dele manifesta, aí é sinal de aprovação, que ele está pessoal. É o que ocorria na igreja primitiva. Tanto a mão de Deus operava onde eles iam, na hora que eles oravam, Deus visitava pessoalmente. É as duas coisas que ocorriam. Então assim é que Deus quer como ministério, como igreja gloriosa. Então amanhã vai se dar sequência a mais uma etapa amanhã. Então essa é mais uma mensagem, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos mais uma etapa da sétima segunda-feira de cura e milagre e libertação, e ontem completamos sobre como que eram as cinzas misturadas com a água, as cinzas da vaca vermelha, que consagrava o tabernáculo para iniciar os sacrifícios ou o cerimonial. E hoje segue mais uma etapa, como que era feito o incenso perfumado para o sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar. E todos agora somos sacerdotes, como está na tua palavra, Senhor. Em Apocalipse 1:6, o Senhor nos fez todos reis e sacerdotes para Deus nosso Pai. Ó Deus, confirma milagres, prodígios e maravilhas. Confirma, Pai, avivamento sobre o teu povo. Tu levantou esta obra para ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Ó Pai, ainda que alguns saiam, desistam, mas os que querem servir a Deus só para ter a mão dele operando, vai se decepcionar cedo ou tarde, porque Deus não vai simplesmente atender alguém só porque ele deu uma cura para alguém, mas Deus, ele se agrada quando ele vê que estamos íntimos dele, o caráter
transformado. Ele quer a igreja gloriosa, Pai amado, e que esta obra se aperfeiçoe dia após dia, e abençoa ao longo da semana esta campanha, preparando para a Santa Ceia, que vai ocorrer domingo dia 13, envolva a todos com a tua glória, com a tua presença, com a tua virtude, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus.